Senhora Deputada, senhores deputados, senhores jornalistas, vamos começar os nossos trabalhos. Vamos continuar, já começamos anteriormente, mas enfim, temos já a audição do Sr. Inspetor-Geral das Finanças, Dr. António Manuel Ferreira dos Santos, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD e do PAN sobre o relatório de auditoria da IGF às contas da TAP. É esta a temática e é por isso que estamos aqui hoje. Acompanha a Subinspetora-Geral, Dra. Fátima Coelho, a Sra. Diretora Filomena Bacelar e o Sr. Diretor José Carlos Nunes. É assim, não é? Muito bem. Então, Srs. Deputados, vamos começar. Quem inicia é o PSD, que é um dos requerentes, e o PAN, que entretanto vai se juntar a nós, com certeza, e depois retomamos a ordem normal, sem alterações, e pelo PSD estão 6 minutos. 6 minutos mais um adicional, é isso que eu estava a confirmar, 7. É o Sr. Deputado Gonçalo Lage. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores representantes da IGF, agradecendo a presença para nos podermos ficar mais esclarecidos relativamente a esta matéria. E não gostaria de fazer esta intervenção sem primeiro mencionar aqui uma das questões também que na altura preocuparam ao próprio PSD e creio que preocupam a todos nós em geral. Nós, quando começámos a ouvir os temas na opinião pública e na praça pública, os temas primeiro foram divulgados, é bom que seja lembrado, pela comunicação social, ou seja, a comunicação social primeiro teve acesso ao relatório, pelo menos a parte do relatório, e depois nós temos um conjunto de debate público relativamente ao relatório e, tendo a comunicação social feito chegar um conjunto de matérias, nós depois é que fizemos e solicitámos que pudéssemos ter acesso ao mesmo, o que viemos a ter mais tarde. E, portanto, nesta comunicação que foi feita e no facto da Assembleia da República não ter tido acesso ao relatório antes da comunicação social, houve um conjunto de questões e de perguntas que nós colocámos a nós próprios e que, inclusivamente, até as colocámos também por escrito, junto de um pedido ao Ministério das Finanças, porque há aqui, desde logo, um conjunto de dúvidas que subsistem e, por isso, agradeço muito a vossa presença para nós podermos obter esses esclarecimentos e percebermos, efetivamente, o que é que estava aqui em causa. É porque, num processo desta natureza, nós também gostaríamos de perceber, porque às tantas, no próprio relatório, é referido que a TAP informou telefonicamente que não iria participar no contraditório. E nós achámos estranho, quer dizer, sendo a TAP diretamente avisada em todo o relatório, em todos estes assuntos, que, enfim, que alguns deles até consideramos, obviamente, graves, a própria TAP responder por telefone, ou telefonicamente, que não iria participar no contraditório é para nós estranho e, portanto, a primeira pergunta que fazia é se nós podemos saber quem é que foi a pessoa que informou telefonicamente que a TAP não estaria disponível para participar no contraditório. Depois gostaríamos de perguntar também porque é que todos os outros visados não foram também objeto de próprio contraditório. Ou seja, o Sr. David Neilman, a Atlantic Gateway, a Geocapital, a própria Airbus, o próprio Sr. Humberto Pedrosa, todas estas entidades, que eu poderia continuar aqui, porque há mais, o próprio engenheiro Fernando Pinto também, são todas visadas neste relatório, mas não foram nenhuma delas ouvidas em sede de contraditório. O que nos parece também estranho, porque se eles fossem ouvidos, eu tenho a certeza que iria enriquecer o documento, iria permitir nós podermos ter mais dados, lá está, para que esta análise depois fosse uma análise mais fundamentada. E o porquê que eu digo fundamentada? Porque desde logo no início há uma parte aqui do relatório que diz que a própria IGF não conseguiu ter acesso aos documentos que considera relevantes. Porque diz a não disponibilização de todos os elementos de esclarecimentos solicitados à própria TAP e à par pública, e assim não existe a garantia que tenhamos tido acesso a todos os documentos relevantes no âmbito da apresentação. Ora, como é que a IGF faz um relatório da auditoria, identifica um conjunto de questões que envia, e bem, para o próprio Ministério Público para as poder ver esclarecidas, mas diz que no próprio trabalho há elementos relevantes aos quais não tiveram acesso. E esta questão, quando diz que não tiveram acesso a estes documentos, leva-me a uma outra pergunta.
Nós sabemos que uma das questões que foram enviadas tem a ver com a questão dos fundos Airbus. Eu não vou entrar mais nesta matéria porque até o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, não sei se está aqui hoje, mas até na altura fez um vídeo bastante esclarecedor sobre esta matéria. E, portanto, a compra das ações foi uma coisa, a capitalização da empresa foi outra, e que eu saiba até hoje este dinheiro não saiu da empresa e, portanto, pedia esclarecimento também. Se estes tais fundos da Airbus, de um contrato que já estava em incumprimento da anterior administração da TAP, se saiu ou não alguma verba da empresa depois desta capitalização, ou se as verbas ficaram na empresa. Mas depois também gostaria de perceber, num dos pontos que é aqui bastante identificado no relatório, que tem a ver com a explicação de um pagamento de 55 milhões de euros quando o Estado resolve novamente adquirir o restante da empresa, e isto já o fez posteriormente, e, portanto, isto foram negociações que foram feitas, há um conjunto de valores que foram identificados, e depois a explicação deste valor a própria parte pública passa para a esfera governamental e diz que foi assinado um diploma pelo Sr. Pedro Nuno Santos, pelo Sr. Pedro Gamacho de Carvalho Cisa Vieira e o Sr. João Rodrigo Carvalho Leão, e diz que o pagamento refere-se à contrapartida a pagar pelo Estado, mas depois não há nenhum documento de suporte. E não se consegue identificar em todo este trabalho. Nós fizemos uma pergunta ao próprio Ministério das Infraestruturas, que diz que, em resposta à questão, cumpre informar que os estudos ou informação de suporte solicitados não estão na posse deste gabinete. Não está na posse de nenhum gabinete. Não está na posse do Ministério das Infraestruturas, não está na posse do Ministério das Finanças, não está na posse de ninguém. Ou seja, a pergunta que eu depois também gostaria de fazer é se a IGF, e bem, muitas das vezes até nas auditorias que fazem, nas inspeções que fazem, até às próprias câmaras municipais, enfim, às vezes até vai atrás de situações de 600 euros e de 700 euros e até pede admissão de cargos públicos e pede admissão de presidentes da Câmara e bem, seja um cêntimo, seja um euro. A pergunta que eu faço é como é que passam 55 milhões de euros numa negociação que, pelos vistos, é feita, ninguém sabe nem por quem, nem como, nem com que suporte, nem com que avaliação, nem com nada, e a própria IGF não a coloca também a este ponto nos assuntos que resolve enviar para posterior investigação. E isto a mim causa-me alguma estranheza, porque se nós formos ver no outro próprio ponto que enviou, que diz respeito a pagamentos de remunerações dos órgãos dos membros do Conselho de Administração, todo este assunto que decorreu desde 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, e tem aqui os valores todos, enfim, valores que não estão suportados por nenhum tipo de pagamento de vencimento, são valores que estão suportados em contratos de prestação de serviços, e estes valores todos também foram todos pagos enquanto o Estado e o Governo estavam a exercer a tutela da própria empresa. Estes documentos foram pagos quando o Estado tinha uma participação, se não de 50%, maioritária na própria empresa. E, portanto, a nossa pergunta também é, neste trabalho que foi feito, desde o Sr. Ministro Pedro Marques ao Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, já nem falo do Sr. Ministro João Galamba, nunca houve nenhuma questão que fosse levantada de andar a própria TAP, enfim, até com administradores, desde o Sr. Dr. Lacerda Machado na própria empresa, nunca até hoje houve nestes anos todos nenhuma preocupação destes pagamentos. E eu estou a dizer, mas podia ser uma coisa de sumenos, podia ser um valor pouco, mas não. Então estamos a falar de pagamentos de 4 milhões e 200 mil euros e 3 milhões e tantos mil euros. E, portanto, a pergunta também que eu faço à IGF é, no âmbito deste trabalho que foi feito, qual foi a interrogação que fizeram aos senhores ministros que tinham a tutela da empresa e aos administradores que estavam a representar o acionista Estado, de como é que fizeram a aprovação destes pagamentos e de que forma é que o acompanharam. Muito obrigado. Peço desculpa, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigado. Senhora Inspetor, o tempo é correspondente, são 7 minutos para questões concretas. Muito obrigado. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Independentemente da forma como decorrer esta audição, eu gostava de esclarecer que a equipa que fez esta auditoria à TAP é uma equipa relativamente alargada, em que eu trago aqui os principais responsáveis, a Subinspetora-Geral da área e os 2 diretores que acompanharam o processo. Quer isto dizer que poderá haver um ou outro esclarecimento que nós, enquanto coordenação global da ação, não tenhamos presente e estaremos naturalmente disponíveis para apresentar no momento seguinte, se não o conseguirmos fazer aqui. Tentando responder às muitas perguntas que o Sr. Deputado Gonçalo Lages fez,
e começou por uma referência inicial à divulgação pela comunicação social. A IGF tem, digamos, uma forma de atuar relativamente à comunicação social que é, em princípio, não presta declarações. Os seus relatórios são encaminhados para a respectiva tutela e publicitamos, depois da homologação do relatório, publicitamos uma síntese de resultados onde apresentamos, digamos, as principais conclusões, não divulgamos os nossos relatórios. Pronto, isto é, digamos, uma questão de princípio que vem de há muitos governos a esta parte e, portanto, não publicitamos os nossos relatórios. O nosso relatório saiu da IGF no final de agosto. Os dois pedidos desta audição são de 3 de setembro. Não consigo precisar porque é que o relatório é conhecido. A única coisa que eu posso dizer é que o nosso relatório foi entregue, salvo erro, no dia 23 ou 24 de agosto, certo? À nossa tutela, e a partir daí não sabemos o que é que se passou. É a primeira questão que gostava que fosse esclarecida. Quanto à audição ou ouvirmos um conjunto de intervenientes que elencou, eu gostava de esclarecer que, efetivamente, nós somos uma autoridade de auditoria, como nos... Ali as senhoras jornalistas a queixarem-se que estão a ouvir mal. As minhas desculpas. Eu gostava de esclarecer que a IGF é uma autoridade de auditoria. Não somos um órgão de polícia criminal e, portanto, eu diria que nós fazemos auditorias. Foi isso que nos foi pedido pela nossa tutela, a pedido precisamente da Assembleia da República, da intervenção anterior, e foi isso que fizemos. Isto é, quando nós fazemos uma intervenção e temos prova suficiente, digamos, das asserções que pretendemos colocar no nosso relatório e das conclusões a que queremos chegar, eu diria que falamos com as pessoas que entendemos necessárias para obter essa prova e quando a temos, digamos, o nosso trabalho fica por aí. Há situações específicas, nomeadamente quando há situações de problemas de ordem financeira em que impliquem, digamos, outro tratamento, aí ouvimos o que nós chamamos em contraditório pessoal de determinadas entidades. Neste caso, até atendendo às razões que motivaram esta auditoria, entendemos que o chamado contraditório institucional que nós fazemos à entidade visada era o suficiente. E foi nessa base que não ouvimos um conjunto de entidades, porque pensámos que a documentação escrita, a prova material da auditoria estava presente e, portanto, não necessitaríamos dessa audição suplementar. Relativamente aos documentos a que não tínhamos acesso, vou repetir um pouco aquilo que disse antes. Não somos um órgão de polícia criminal. O resultado normal da nossa auditoria é estabelecermos conclusões e recomendações. Recomendações, até pelo próprio termo, são recomendações, não são obrigações, e foi isso que também fizemos aqui. Eu tenho acesso a um conjunto de documentos que a entidade auditada me pode apresentar, não tenho mecanismos, digamos assim, de obrigar alguém a me dar os documentos que não me são dados de livre vontade. E, portanto, e um dos casos que o Sr. Deputado falou, é um daqueles onde, efetivamente, nós não conseguimos obter qualquer informação. E é isso que dissemos no nosso relatório, que relativamente à questão dos 55 milhões, não temos documentação, não conseguimos obter documentação e como tal, não nos pronunciamos. Até vimos escrito que criticámos a DGTF, não criticámos ninguém. Nós o que fizemos foi simplesmente, não temos documentos, ninguém nos facultou os documentos, vamos parar por aqui e, portanto, dissemos isso no relatório. Uma última questão. O Sr. Deputado comparou com a questão do controle tutelar autárquico. Relativamente às auditorias, a IGF tem competência, efetivamente, porque tem essa tutela, para propor ações de perda de mandato a membros das autarquias. É a nossa competência fazer esse processo. E daí vamos atrás dos 600 euros, se for o caso. Está a ver?
Não, mas está a ver, estamos perante situações que são distintas e, portanto, eu não posso ultrapassar as minhas competências. Num caso, eu tenho a competência de ir atrás dos 600 euros do senhor deputado municipal, não é? No caso de um membro do Governo, eu não posso ir atrás ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado, ao Sr. Diretor-Geral, tem que me dar os documentos. Não tenho competência para isso, não sou órgão de polícia criminal. Penso que respondi genericamente às questões que apresentou. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Inspetor. A Sra. Deputada do PAN agora vai colocar as questões. Tem 3 minutos para as questões, está bem? Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados e agradeço também não só a presença do Sr. Inspetor-Geral, mas também os esclarecimentos que já nos prestou, tendo em conta a matéria que aqui nos é trazida. No entanto, apesar de tudo, há aqui algumas questões que, aproveitando a sua presença, nos parece que continuam por esclarecer. Falou na questão do relatório e ficou claro que não se pronunciou em relação aos 55 milhões e à factualidade ou à documentação que teve por base esta transação, porque não lhe foi facultado esses elementos, mas até em relação a questões que foram colocadas anteriormente e desde logo a aquisição por parte da Atlantic Gateway de 61% do capital da TAP, o que compromete aqui, comprometendo-nos a fazer a sua capitalização através de prestações suplementares de capital e falamos de tranches de cerca de 226 milhões de dólares que foram efetuadas através da sócia DGN, com fundos obtidos também com base no denominado Framework Agreement, celebrado pela Atlantic Gateway e a DGN com a Airbus em junho de 2015. Isto parece estar na origem dos valores de penalização assumidos pela TAP pela não aquisição de 53 aeronaves. E desde logo gostaríamos, relativamente a esta estratégia, quer do conhecimento, quer da parte pública, quer do Governo, nomeadamente da Sra. Ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, e do Secretário de Estado com a tutela da TAP, Miguel Pinto Luz, e que não se figuravam conforme às regras nacionais e europeias. Gostaria de que nos explicasse se, através do relatório que foi feito, conseguiram perceber o porquê, visto que esta prática era desconforme à legislação em vigor, e se têm noção que a Airbus leva a cabo estas práticas noutros países e também se, em alguma ocasião, a União Europeia ou as autoridades francesas censuraram este tipo de conduta. Depois, em segundo lugar, esta auditoria que tece críticas à prestação de serviços de planeamento, estratégia e apoio à reestruturação da dívida financeira e a qual teve aqui como finalidade o pagamento de remunerações e prémios no período compreendido entre 2016 e 2020 a membros do Conselho da Administração da TAP SGPS. Falamos num montante de 4,3 milhões de euros, nomeadamente a Nilman, Humberto Pedrosa, David Pedrosa, apontando para a conclusão de que haveria uma simulação de contratos que visava permitir aos membros do Conselho da Administração eximirem-se às responsabilidades quanto à tributação em sede de IRS e contribuições para a Segurança Social. Gostaríamos também de alguns esclarecimentos em relação a este ponto e que especificassem que elementos disponíveis vos levaram a esta conclusão, que imagino que neste ponto sim poderão ter aqui mais algum elemento. Em relação à questão que criticam a Direção-Geral do Tesouro e Finanças e o Governo em funções naquela ocasião por ter pago os 55 milhões de euros à Atlantic Gateway por aquisição dos 22,5% das participações sociais da TAP, neste caso sem demonstração dos cálculos inerentes a esta aquisição, apesar de não ter a documentação e já ter dito isso, gostaríamos de perceber se consideram que esta conduta é então contrária à legislação em vigor e o que é que a Assembleia da República poderá fazer, nomeadamente tendo em conta aquilo que são as conclusões do relatório da IGF, se considera necessária algum tipo de alteração à legislação em vigor para evitar que situações como estas se venham a replicar num futuro, sobretudo tendo em conta que para trás, já não será nesta sede que a questão terá que ser avaliada, mas efetivamente o que é que da vossa perspectiva deste relatório poderíamos ainda fazer para melhorar a legislação a estes casos que é aplicável? Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Sousa Real. Sr. Inspetor, fizer o favor. São 3 minutos para responder às questões. Com certeza. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas interrogações que me coloca. Basicamente, no fundo, são as 3 interrogações que coloca, digamos, no pedido de audição e que, naturalmente, nós olhamos com alguma atenção. Relativamente à primeira questão, aquilo que é dito no relatório é que provavelmente houve alguma confusão nos tais meios de comunicação social que o deputado Gonçalo lá já há pouco falava, não é? Quando diziam que a TAP comprou a TAP com o pelo do cão, era assim uma expressão que era utilizada na altura. Isso não resulta do nosso relatório. É claro no nosso relatório que a aquisição foi feita por 10 milhões de euros, esse é o valor que foi negociado e pago, e contratado e pago.
os 226,75, salvo erro, milhões de dólares, era, digamos, um valor que havia um compromisso, digamos assim, de prestações suplementares de capital, e que nós confirmamos que depois de todo aquele processo, porque este processo foi, como sabe, digamos, diretamente entre a Airbus e o David Neilman, numa primeira fase, numa fase posterior à constituição da Atlantic Gateway e depois a transmissão do negócio à TAP. E, portanto, esta questão aqui parece que, do nosso ponto de vista, eu acho que o relatório aqui é bem explícito, que aqueles 226 milhões de dólares, nós dizemos que é uma coincidência de valores, não dizemos em momento algum que um valor foi aproveitado para... Eu diria que nós dizemos que é uma coincidência de valores, e os factos que nós apontamos e que nós elencamos são, parece-nos a nós, mais do que suficientes para pelo menos haver uma coincidência, certo? Porque, de facto, percebermos que há um primeiro negócio entre a Airbus e o Sr. David Neilman e a sua empresa, digamos assim. Há, inclusivamente, no relatório, uma carta da Atlantic Gateway para a par pública, com conhecimento ao Sr. Secretário de Estado do Tesouro e Finanças, Tesouro só na altura, e Secretário de Estado das Infraestruturas, se não estou a falhar, acho que é o anexo 4 do nosso relatório, que explica bem como é que surge o negócio. O negócio surge porque a Airbus confia naquele outro lado, digamos assim, e, portanto, o negócio nasce daí. E todo este valor dos 226 começam a aparecer, digamos, com muita pontualidade. Daí nós apontarmos uma coincidência que existe. Não dizemos que a TAP foi comprada com o seu próprio dinheiro. Isso não dizemos em lado nenhum, embora tenha sido, de alguma forma, afirmado. Relativamente aos 4,3 milhões dos pagamentos aos membros do Conselho de Administração, esses valores, de facto, a nós parece-nos mais que uma coincidência. Isto porque a Comissão de Vencimentos da TAP SGPS, no fundo, fixa valores para a administração, está perfeitamente claro quanto é que eles ganham, e depois não aparecem em lado nenhum os recibos, os pagamentos, em como aqueles senhores receberam as remunerações. Mas, por outro lado, há um contrato de prestação de serviços, certo? E esse contrato de prestação de serviços, ali com uma pequena diferença, digamos assim, não é mais do que o valor fixado das remunerações daqueles senhores, mais a taxa social única, lá está, e depois há uma pequena diferença, que acho que não é relevante para aqui. A demonstração que temos e a própria confirmação da TAP de que isto aconteceu também nos pareceu mais que suficiente. E vai-me perdoar, eu perdi-me. Há uma última questão e já passei o tempo, Sr. Presidente. Ainda temos uma segunda ronda, portanto podemos aproveitar essa ronda para repristinar algumas questões. Ok, muito obrigado. Agora é a vez do Partido Socialista, é o Sr. Deputado Hugo Costa, que dispõe de 6 minutos. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da IGF, o Inspetor-Geral e toda a gente, e todos os representantes aqui presentes, dizendo que nós não colocamos em causa, e nem nunca colocaremos, a independência da IGF. Este relatório de auditoria é claro, num conjunto de temas, e também conhecemos bem aquelas que são as obrigações legais da IGF perante cada órgão em concreto. Fazendo eu parte também tendo fazer parte, assim como os deputados desta comissão, na legislatura passada, da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, a questão dos fundos Airbus que foram lá colocados, naturalmente eu percebo os cuidados que a IGF tem em colocar, é que existe uma coincidência, mas estranha coincidência. 226,75 milhões de US dólares serem simultaneamente o valor da capitalização e serem simultaneamente aquele que é o negócio com a Airbus. E, ainda por cima, através, não da TAP diretamente, mas daqui de uma forma sorrateira de passar pelo tema, que é a denominada DGN, que era uma empresa parceira. E a primeira pergunta que eu faço ao Sr. Inspetor-Geral era, afinal, como é que se reprocessou este processo?
Ouvimos neste debate que foram comprados com o próprio apelo da TAP, mas explicando que processo era este, tentando converter este negócio para quem nos está aqui a ouvir. Porque o que é para nós claro do relatório da auditoria é simples e também já vinha sido clara da Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP. É que existiu as prestações acessórias de 226,75 milhões de US$ que cresciam aos 10 milhões de euros que eram do pagamento inicial e cresciam ainda aos 15 milhões de euros também de prestações acessórias. A TAP foi vendida por 10 milhões de euros, um valor abaixo de qualquer jogador de futebol intermédio, vamos aqui ser claros, e acrescido de prestações de 226,75 milhões de US$ que eram equivalentes a este negócio feito pela DGN com a Airbus, que são os denominados fundos Airbus. Eu perguntava ao Sr. Inspetor, afinal, como é que este processo foi colocado. Na Comissão de Inquérito da TAP ouvimos várias contradições dos responsáveis políticos daquele tema sobre aquele tema. Ouvimos ex-ministros ou ex-secretários de Estado chamarem rapel, desconto, já que essas informações até foram colocadas no Parlamento na legislatura passada, questiono se estava aqui em causa algum rapel ou algum desconto, conforme ouvimos o Dr. Sérgio Monteiro ou o Dr. Pires Lima, por exemplo, a dizer. Depois, outra pergunta que lhe coloco, não está nas conclusões do relatório da auditoria, que tem a ver com as cartas de conforto que também foram afloradas no passado e que foram assinadas pelo Governo em 2015, a quando da venda da TAP, sobre as obrigações passadas e futuras da TAP. Também perceber quais é que eram as implicações dessas cartas de conforto a nível do passivo da TAP. Porque não nos podemos esquecer, e percebendo que o Sr. Inspetor não pode entrar nestas considerações políticas, não podemos esquecer que o acordo de venda da TAP é assinado em junho de 2015, já num período pré-eleitoral, e que a venda é realizada já por um governo em gestão que tinha sido metida para a Assembleia da República. Em novembro de 2015, em 12 de novembro de 2015, data da venda final da TAP, o governo de Pedro Passos Coelho já tinha sido metido na Assembleia da República e, por isso, contra aquele pedido, contra aquilo que era o pedido da maioria na altura, naquela maioria, não foi vendido. Depois, outra questão que tem a ver com os acordos com a Azul, dos aviões com a Azul. Está nas vossas conclusões, também está no vosso relatório. Tem algum impacto financeiro o tema da Azul, perceber os acordos que existiram com a Azul, nomeadamente dos aviões, perceber qual foi o impacto desse tema. Outra questão que coloco tem a ver com, também, atendendo que este valor que esta questão também é colocada no relatório da auditoria, que era as relações também com o Grupo Barraqueiro, até porque, naturalmente, sendo um dos acionistas do Grupo Barraqueiro, percebermos quais foram os contornos, quais é que não foram os contornos. Não me parece, no relatório da auditoria, que exista alguma questão de gravidade sobre esse tema, pelo menos na minha análise. Dizem que são questões pontuais e que têm a ver com questões de transporte de passageiros, etc., mas tentar perceber também esse ponto. E, naturalmente, eram estes pontos que nós queríamos colocar, mas voltando a centrar que para nós era muito importante que fosse, por quem fez o relatório da auditoria, explicado, afinal, o que é que estava em causa naquele contrato com a Airbus 226,75 milhões de US$. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado Costa. Sr. Inspetor, são 6 minutos para responder às questões. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado, pelas perguntas. Eu responderia muito sucintamente a uma das questões que levantou, que tem a ver com as cartas de conforto. Não foi feita qualquer análise, digamos assim, desse aspecto. De alguma forma não estava relacionado com o âmbito concreto e com as questões concretas que estavam na auditoria, portanto não foram analisadas. Sobre pormenores mais concretos do negócio Airbus, chamemos-lhe assim, eu pedi à doutora Filomena Bacelar que melhor do que eu conhece em pormenor o tema. Boa tarde. Então, relativamente ao processo aos fundos, aos denominados fundos Airbus,
eles surgem como uma parte relevante do processo de aquisição das ações. Portanto, há o processo de aquisição das ações, que envolve não só a aquisição das ações, mas também um compromisso de capitalização da própria empresa. Tudo isto sucede, claro, porque a TAP estava numa situação muito difícil em termos financeiros. Existem várias referências em que a Airbus refere que apenas adianta esses tais fundos em virtude de um negócio ser celebrado com estes acionistas. Portanto, que é face à confiança que existe do passado, que isto é feito desta forma. De qualquer modo, o contrato com a Airbus não foi um contrato dos 226, exatamente. O contrato foi um contrato de 53 aeronaves, num valor que varia em função da tipologia depois de cada aeronave, da tipologia escolhida, não pela tipologia das aeronaves, mas da tipologia escolhida, e nesse âmbito é que surgem os tais, portanto, há esse contrato e há uma passagem desses tais 226,76, não é? 226,75. E há essa tal coincidência de valor. Daí o Sr. Inspetor-Geral ter referido que se trata de uma coincidência, porque o contrato com a Airbus é um contrato muito diferente e com valores naturalmente implícitos muito diferentes. Existe também uma cláusula de uma penalização, que no caso da TAP não ser cumprido a aquisição daquele contrato, não ser cumprido o contrato, há o acionamento dessa cláusula em termos proporcionais relativamente às aeronaves que não sejam entregues ou que não sejam compradas. Não sei se... Não, essa é relativamente... Há um empréstimo obrigacionista, quer da Azul, quer da Par Pública. Não sei se era isto que o Sr. Deputado perguntou. Era o empréstimo obrigacionista, não é? Que esse não foi objeto de análise. Consta só de um esquema que temos no relatório, mas não foi objeto de qualquer análise. Não sei se pretende que explicite mais alguma coisa. Ok, obrigada. Só para completar, aquele esquema que consta da página 17, de alguma forma, explicita um pouco as várias movimentações dos 226 milhões e, portanto, com alguma contrapartida. Portanto, o negócio que inicialmente é Airbus-DGN, DGN leia-se David Neilman, não é? Portanto, temos esse primeiro negócio aqui e é aqui que eles aparecem, que é em junho de 2015, e depois a sua junção ao Sr. Pedrosa, a constituição da Atlantic Gateway. Este esquema, acho que minimamente explica a movimentação destes valores. O que é um facto é que o contrato que transita, digamos, em termos finais, para a TAP, SGPS, e, portanto, para a TAP, tem a tal cláusula de incumprimento. Se não cumprir, estão aqui 226,75 milhões que têm que aparecer, alguém tem que os pagar. E, eventualmente, este valor estará integrado, e estou eu a fazer uma suposição, que não compete muito bem a um auditor, mas pronto, será uma suposição, esses 226 milhões estarão considerados no valor global dos 53 aviões que estamos aqui a falar. Não é? E, portanto, eles nunca aparecerão, de alguma forma, transmitidos. Esta é um pouco a convicção que temos. Não há aqui uma prova de auditoria sobre isso. Muito obrigado. Muito bem. Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Deputado, são 5 minutos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Inspetor-Geral, Dr. António Manuel dos Santos e quem o acompanha, senhoras e senhores deputados. Sr. Inspetor-Geral, eu faço naturalmente uma referência ao que o Sr. Inspetor deu numa primeira resposta ao Sr. Deputado Gonçalo Lage, dizendo, e passo a citá-lo, não posso exigir a informação que pretendo, tenho que fazer auditoria com o que me dão.
Ora bem, então a primeira questão que se impõe é para quê a IGF? Para quê? Honestamente. Porque se não tem o que precisa, então mais vale não haver. E depois uma segunda questão que me parece básica. Se nós formos ver a lei orgânica do Ministério das Finanças, diz especificamente que a IGF tem uma suposta autonomia administrativa. Suposta. E digo suposta porquê? Porque funciona na dependência direta do Sr. Ministro das Finanças. Ora, neste caso, mais do que promíscuo, é indecente. E é indecente porquê? Se a IGF reporta a sua atividade ao Ministro das Finanças, que é quem está hierarquicamente acima, sendo que a venda de uma companhia pública ou um privado passa por dois ministros, pelo ministro que tem a tutela setorial e o ministro da tutela financeira. Ora bem, neste caso, o Sr. Inspetor teria que inspecionar o seu superior. Conclusão? Inconclusivo. Garantidamente que não ia fazer queixa do seu patrão. Desculpe o ponto. Portanto, dito isto, Sr. Inspetor, para nós, o relatório que a IGF produz, com o devido respeito pelo vosso trabalho, vale zero. Vale zero. E eu digo-lhe isto de uma forma aberta, porque se me dissessem vais ter que escrutinar o trabalho do presidente do teu partido, bem, eu só tinha duas hipóteses. Ou lhe entregava o trabalho no final a dizer concordas comigo, e eu assinava, ou então não tinha lealdade institucional, que é o que aqui se põe. Isto já para não dizer que grande parte do trabalho produzido pela IGF foi graças a nós, a muitos dos que estamos aqui nesta sala, que participamos na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. Fomos nós que tiramos essa informação. A IGF tem no seu relatório, que eu li com muito cuidado, algumas citações que vêm da Comissão de Inquérito. Tudo o que foi escrutinado sobre a VEM Brasil, Varig Engenharia e Manutenção, sobre a Companhia Azul, sobre a Atlantic Gateway, sobre o negócio dos 4,3 milhões que supostamente foram faturados pelo Sr. Nilman e pelos irmãos Pedrosa, à companhia do Sr. Nilman no Brasil. Ora bem, Sr. Inspetor, vai-me desculpar, mas isto é uma pescadinha de rabo na boca, como se diz na minha terra. Isto anda tudo à volta do mesmo, e o mesmo é o Sr. Ministro das Finanças, que depois tem algumas ramificações que lhe reportam a ele. E o Ministro setorial, que, diga-se em abono da verdade, os que antecederam o atual não deixam muita saudade. Portanto, este negócio, vai-me desculpar, mas é uma perfeita atrapalhada. E volto a questionar. O Sr. Inspetor-Geral sente-se bem no papel que desempenha? Sente-se bem a produzir este relatório e a ter que criticar o que não conseguiu criticar, que foi a atuação do Ministério das Finanças? Muito obrigado. Sr. Deputado, muito bem. O Sr. Inspetor, para responder, faz favor, dispõe de 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas suas palavras, Sr. Deputado. Provavelmente não vou gastar o meu tempo todo. E não vou gastar o meu tempo todo, porque o Sr. Deputado fez um conjunto de afirmações lesivas, digamos, daquilo que é a independência da Inspeção-Geral de Finanças. Eu recordo, ou informo o Sr. Deputado, que a IGF faz no próximo dia 8 de abril 95 anos. Ao longo desses 95 anos, com altos e baixos, como todas as entidades, fomos fazendo o nosso percurso e sempre reconhecido o nosso trabalho. A propósito da dependência do Ministro das Finanças, eu recordo, ou informo o Sr. Deputado, que ao longo deste período
de 1930 a 2025, e eu fiz essas contas há pouco tempo, tivemos quase 30 ministros das Finanças. 30, certo? Ainda no tempo da outra senhora, governos provisórios e 24 governos constitucionais. Cerca de 30, não tenho o número exato, 20 e muitos. Sabem quantos inspectores gerais de finanças houve? Considerando 2 que estiveram pouco tempo em substituição, mas considerando esses 2, eu fui antecedido de 12 colegas meus. Isto é, os governos, e vão perdoar os seus deputados, os defensores políticos do sistema, os governos vão passando. A inspeção consegue ser mais estável que o próprio Ministério das Finanças. Isto provavelmente dará alguma ideia do que é a independência da nossa casa. Efetivamente, temos uma dependência, e eu não sei, eu não sou jurista, não sei bem estas distinções, mas ainda sei que a autonomia administrativa, Sr. Deputado, é uma coisa um bocadinho diferente dessa que procurou dizer. Mas, de facto, a independência da IGF sempre esteve acima de qualquer circunstância, e eu acho que isso é inquestionável. A propósito do tal aniversário, fizemos um conjunto, pedimos a uma série de personalidades de Portugal e algumas do estrangeiro que dessem o seu testemunho para uma brochura que vamos editar. Já estou a fazer publicidade. Eu tenho pena não ter trazido, porque vemos ali como as 3 tutelas do atual governo. Não pedi às tutelas que tive no anterior, mas se pedisse aos vários governos que trabalharam com a IGF, essa opinião, aos vários intervenientes, aos parceiros da Comunidade Europeia, o Tribunal de Contas Europeu, o DG ECFIN, etc., é curioso ver esses testemunhos que nos fazem daquilo que reconhecem no trabalho da IGF. Portanto, custa-me um pouco que um deputado da Nação diga que um relatório produzido pela IGF vale 0. E, portanto, não vou responder a mais perguntas a este nível. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Inspetor. Já quanto àquele relatório de avaliação que o seu deputado referiu, não é para ser feito, pois não? Aquele relatório que falou da avaliação do Presidente do seu partido, não é para ser feito? Ok. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, está inscrito também, faz favor. Tem 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de agradecer, cumprimentar a todos, agradecer a vossa presença. Eu confesso que, tal como muita gente, fiquei bastante surpreendido com o relatório, mas, acima de tudo, com as conclusões que foram retiradas do relatório, as conclusões políticas. Porque, na altura, aquilo que foi discutido é que a TAP tinha sido comprada com os seus próprios fundos. Eu gostaria que me esclarecesse se é essa a vossa interpretação, ou seja, se subscrevem esta frase que a TAP foi comprada com os seus próprios fundos. Essa é a primeira questão. Segunda questão, se não subscreverem esta primeira, eu gostaria mesmo que afirmassem aqui que não subscrevem, gostaria que nos dissessem se subscrevem a outra interpretação de que a TAP foi comprada com uma garantia da própria TAP. E se subscreverem qualquer uma destas primeiras afirmações, estas 2 afirmações que eu disse aqui, a minha questão é, porquê é que não se aplica esta lógica que aparentemente é possível, segundo alguns é possível uma empresa falida ser comprada com o próprio dinheiro, porquê é que não se aplica a todas as empresas públicas que têm dificuldades? Porquê é que os contribuintes continuam a injetar dinheiro na CP, por exemplo? Segundo esta lógica, era tudo muito fácil. Injetava-se dinheiro na CP com o dinheiro da própria CP. Ou então injetava-se dinheiro na CP com uma garantia da própria CP. E o mesmo para as infraestruturas de Portugal e para todas as outras empresas públicas. Eu gostava muito de entender, da vossa parte, que escreveram o relatório, se este mecanismo de uma empresa que não tem dinheiro, que não tem capital, ser financiado com garantias ou com dinheiro da própria empresa, é sequer um mecanismo possível, ou se foi só uma interpretação abusiva dos partidos que leram o vosso relatório e resolveram retirar uma interpretação abusiva daquilo que era possível. Agora,
A outra questão que eu gostava de colocar é, vocês olhando para aquele negócio que foi feito, da avaliação que fizeram do negócio que foi feito na TAP, acham que teria sido possível esse negócio ter sido feito com o acionista-Estado, exatamente o mesmo negócio ter sido feito com o acionista-Estado, sem a entrada do acionista privado? E se acham que sim, então porquê é que não foi feito? Porquê é que em tantos anos a TAP com o acionista-Estado não fez aquele negócio? E se acham que não, porquê é que acham que não? Porquê é que acham que só com o acionista privado é que foi possível fazer aquele negócio? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Inspetor, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. De alguma forma, eu acho que já tínhamos respondido um pouco à questão da aquisição, digamos assim. Disse-o, repito, o contrato de aquisição da TAP SGPS pela Atlantic Gateway foi 10 milhões de euros. Como disse também, atrás, temos um negócio entre a Airbus e a empresa e o Sr. David Neeleman, que está suficientemente documentado, muito embora não tenhamos tido acesso ao documento original que o motivou, portanto aí foi invocado o segredo das partes e nós não tínhamos forma de intervir, não, esse documento não temos, mas ele é referido muitas vezes, portanto não temos razões para desmentir. Mas temos a tal carta que eu falei há pouco, da Atlantic Gateway para a par pública, com conhecimento ao Governo da altura, onde no fundo dizia efetivamente como é que o negócio acontecia. Digamos, o prestígio do Sr. David Neeleman no negócio, digamos assim, da aviação, levou a Airbus a confiar nele, digamos assim, e a fazer, e digamos, os tais fundos Airbus aparecem por aí. Como todos sabemos, o processo acaba por desembocar num contrato que é transferido já pela empresa Atlantic Gateway, formada pelo Sr. David Neeleman e o Pedroso, digamos, numa segunda fase, e aí, então, a TAP aparece recebendo um contrato e recebendo um contrato de compra das aeronaves, onde tem uma cláusula de incumprimento. Eu pouco mais posso dizer sem entrar em conjecturas políticas, chamemos-lhe assim, que aliás não me competem, não é? Portanto, nós no fundo fomos factuais, o nosso relatório foi factual, eu diria, e não conseguimos ir além disso, nem pretendíamos ir além disso. Diga? Repare, a pergunta concreta, porquê que um parceiro público não pode fazer, tenho alguma dificuldade em perceber como é que este negócio iria funcionar. Para já um parceiro público não ia entrar numa negociação direta com a Airbus, não é? E, portanto, aqui tenho alguma dificuldade em responder à questão, está a ver? Isso já dissemos que não. Isso já dissemos claramente que não. Se a pergunta é essa, não. Repito. Está? Muito obrigado, Sr. Inspetor. Pergunto quem se inscreve para a segunda ronda, Srs. Deputados. Pronto, então, todos. Começa o Partido Socialista. São 2 minutos, Sr. Deputado. 2 minutos cada um. Sr. Deputado Hugo Costa, faz favor. Sr. Inspetor-Geral, naturalmente percebemos bem que não quer entrar na parte política, digamos assim, que faz sentido. Agora, a pergunta que lhe coloco, e sendo este um negócio, a DGN sendo, como bem disse David Neeleman, sendo uma empresa detida por David Neeleman, e sendo o valor deste negócio com a DGN, que depois é um veículo, digamos assim, financeiro para todo este negócio, no âmbito dos 226,75 milhões de dólares americanos, não acha um pouco estranho ser o mesmo valor? É uma estranha coincidência este valor. É no mínimo uma estranha coincidência. E isso, eu sei que o Sr. Inspetor não vai
não veio comentar, mas deixe-me dizer que para a parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é claro que não existem coincidências. O valor ser igual de 200,675 milhões de dólares americanos do valor das prestações adicionais, igual ao valor do negócio do grupo da David Neilman com os fundos Airbus, quando existia até aquela carta de conforto da Airbus, digamos assim, sobre o negócio da TAP, dizendo, percebemos claramente que a TAP foi comprada através dos 10 milhões de euros pagos inicialmente, garantindo a sua capitalização, aí sim, com o dinheiro da TAP. Ou seja, que seja claro, a minha pergunta é se eu lhe perguntar, perante este relatório, se a capitalização foi feita com o dinheiro da própria TAP, é essa a pergunta que lhe deixo, porque parece-me clara que o valor das prestações acessórias de capitalização foram feitas com o dinheiro da própria empresa. Muito obrigado. PSD, não, é a resposta em conjunto, no fim, exatamente. Sr. Deputado Gonçalo Lages. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, o Sr. Deputado Costa, há bocado, quando falou dos 10 milhões de euros, que achava que era pouco, que era o valor de um jogador de futebol, esqueceu-se de dizer que nem o João Félix trazia nas suas costas 2 mil milhões de euros de passivo ou capitais próprios negativos, 600 milhões e, enfim, é só uma brincadeira, mas era importante que ficasse esclarecido. Mas o resumo desta matéria toda, Sr. Presidente, é que, efetivamente, o Governo reverteu esta privatização por questões ideológicas, e foi assim que foi feito para agradar ao PCP e ao Bloco de Esquerda, e em particular à Sra. Deputada Mortágua, e não quis saber, na verdade, na gestão da própria empresa, conforme se comprova facilmente por todos os casos que nós temos assistido, desde o tema das próprias prestações de serviços, ao tema das indemnizações por WhatsApp e ao próprio tema envolvendo o Sr. Lacerda Machado, melhor amigo do anterior Primeiro-Ministro, do Dr. António Costa. Depois, o Governo resolveu pagar 55 milhões de euros ao Sr. David Neilman, em plena pandemia, com uma empresa com capitais próprios negativos. Já não foram os 10 milhões, foram 55. Não se sabe como, nem porquê, nem quem fez esse estudo. Mas depois ainda fomos pôr lá mais 3,2 mil milhões de euros, porque quisemos, em verdade, por uma solução de reestruturação financeira da própria empresa. O resultado disto tudo foi, vamos privatizar novamente a empresa. Não deixa de ser engraçada esta postura do próprio Partido Socialista. Mas depois o mais engraçado é que nós andamos, efetivamente, numa guerra acionista entre o próprio Estado e os acionistas da empresa, para a frente e para trás, de compras e de recompras da empresa, e depois privatiza, não privatiza. Mas, na verdade, quem ganhou com isto não foi ninguém. Nem ganharam os portugueses, nem ganhou a própria TAP. Porque, na verdade, numa guerra acionistas destas, o Estado que esteve a acompanhar a empresa nem sequer até hoje conseguiu perceber como é que foram pagos os vencimentos dos próprios administradores da empresa. E isto, Sr. Presidente, é surreal. Muito obrigado. Pelo Chega, Sr. Deputado Filipe Melo. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, respondendo ao repto que lançou, eu relembro que foi uma metáfora que eu fiz. Eu disse o Presidente do Partido, podia ter dito o Presidente da Comissão. E aí não sei se o Sr. Presidente fazia esta brincadeira, mas fica no ar também essa hipótese. Muito bem. Sr. Inspetor-Geral, eu ouvi-o com atenção, na expectativa de ter alguma resposta, que não tive. E diz-me que a IGF faz 95 anos, que já passou por muitos ministros. Bem, eu dou-lhe os parabéns pelos 95 anos, mas tendo em conta o relatório, nota-se que tem a idade que tem, está cansado. É um órgão que está cansado, muito cansado. E manco, desculpe dizer assim, o órgão, não quem o representa. O órgão. Porque só consegue ir até um determinado sítio e depois não o deixam mais, não tem força para mais. Portanto, e é esta limitação que a nós nos preocupa. Quando nós temos inspeções em Portugal que não podem fazer o seu trabalho até ao fim, a justiça fica incompleta. Porque não faz sentido o Sr. Inspetor e a sua equipa estarem a fazer uma auditoria a um negócio, ou melhor, a um negócio ruinoso, para não dizer pior, a uma reversão de uma privatização. E há casos que são omissos no relatório. Porquê é que o relatório não diz que o Sr. Dr. Lacerda Machado vai para a TAP como consultor do Governo, não remunerado,
Bem, alguém que dedica 8, 9, 10 horas como consultor e aceita ser não remunerado, das duas uma. Ou é rico ou é maluco. Porque eu não tirava 10 horas do meu dia para não ser remunerado. Mas isso sou eu. Vamos terminar, Sr. E, Deputado. para concluir, Sr. Presidente, e depois, quando eu disse que o relatório não servia para nada, o Sr. Inspetor não gostou, e está no seu direito, eu percebo, e achou estranho um deputado da Nação dizer que não serviu para nada. Sr. Doutor, seria mais estranho se eu dissesse eu não li o relatório. E isso aí é que ficava mal a um deputado da Nação não ler um relatório de uma matéria que é importante para esta Comissão e, acima de tudo, para a Nação. Agora, por eu ter feito bem o meu trabalho, peço desculpa, mas eu chego à conclusão que o relatório não serve mesmo para nada, não nos ajuda mesmo em nada, porque vai bater sempre tudo no mesmo, no Sr. Ministro das Finanças. Muito E obrigado. termina o Sr. Deputado. Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente. O relatório da IGF serviu basicamente para alguma gincana política de se andar algumas semanas, meses, bem, até hoje, a dizer que a TAP foi comprada com o seu próprio dinheiro. Vamos ser claros. A TAP, naquela altura, não tinha dinheiro nem para pagar as suas despesas correntes. A TAP tinha um passivo enorme, valia provavelmente ou zero ou menos do que zero, daí não terem aparecido compradores para além daquele comprador. O dinheiro que se diz que pertencia à TAP, o dinheiro dos fundos Airbus, não foi usado para comprar a TAP, como o seu próprio inspetor disse aqui. O que foi usado para comprar a TAP foram os 10 milhões de euros. Aquele dinheiro dos fundos Airbus nem foi para o Sr. Neeleman, nem foi para o Governo, nem foi para nenhum de nós. Aquele dinheiro foi para a TAP e ia ficar empatado na TAP, porque a TAP precisava daquele dinheiro para pagar as suas despesas correntes. Tudo o resto foram apenas especulações. E era importante que a Inspeção-Geral de Finanças, que eu acredito que é independente, porque diz que é independente, eu acredito perfeitamente, esclarecesse isso de forma muito clara. Porque aquilo que o relatório fez foi lançar poeira para a opinião pública, permitir que se utilizasse aquele relatório para passar uma mensagem errada, para que se pudesse fazer politiquice, independentemente, se tivesse havido, de facto, algum tipo de fraude, nós seríamos aqui os primeiros a falar sobre isso. Mas o que aconteceu foi um novo comprador conseguiu ir a um fornecedor buscar financiamento para que uma empresa pudesse funcionar, uma empresa que estava falida. E seria importante que o Sr. Inspetor conseguisse vir aqui dizer isso hoje, porque tem conhecimentos suficientes, avaliou suficientemente a situação para ser capaz de vir aqui dizer hoje de forma muito clara, que é a TAP não foi comprada com o seu próprio dinheiro, não foi comprada com uma garantia da TAP e a TAP estava numa situação operacional de falta de fundos e sem aquele dinheiro provavelmente nem sequer continuaria a funcionar, nem sequer existiria hoje. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado. Pelo PAN, a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Faz favor, Sra. Muito Deputada, obrigada, são Sr. 2 minutos. Presidente. Sr. Inspetor, parece-me que era importante clarificar, porque das suas intervenções acaba por haver aqui uma contradição no que diz inicialmente e no que diz posteriormente. É porque inicialmente vem dizer que, apesar de não ter concluído, e que não é isso que consta do relatório, que a TAP tenha sido comprada com o seu próprio dinheiro, havia valores que apontavam para isso. Pelo menos foi o que eu retirei das suas palavras. E era importante perceber se, efetivamente, ou há ou não há valores que apontem para essa evidência, ainda que possa não conseguir chegar a essa conclusão, ou se afirma efetivamente que a TAP não foi comprada com o seu próprio dinheiro, porque de facto faz toda a diferença, quer do ponto de vista da gestão, em particular daquilo que também é, evidentemente, os interesses do erário público. Depois, por outro lado, há pouco também referiu, e eu perguntei-lhe essa questão sobre a documentação. É porque uma coisa é não existir os contratos ou não existir a documentação. Coisa diferente é não lhe ter sido facultada para efeitos da elaboração do relatório. E as consequências jurídicas, eu sou jurista e, portanto, disse há pouco que não era jurista, mas aqui, evidentemente, não sendo impossível até despir-me das vestes jurídicas, as consequências jurídicas são completamente diferentes consoante seja um caso ou outro. E, portanto, também era importante que nos esclarecesse se as evidências apontavam para que não existisse qualquer suporte contratual ou, efetivamente, existia, mas não lhe foi facultado para que pudesse fazer, no fundo, o seu trabalho e aquilo que era o trabalho da sua equipa no âmbito deste relatório.
E depois, por fim, a pergunta que há pouco lhe tinha deixado é se acha que, e bem sei que tem tentado não imiscuir-se em questões políticas, mas aqui estamos a falar de proteger aquilo que é o interesse comum, independentemente das soluções políticas. Se acha ou não que deve haver um caminho legislativo que esta Assembleia possa adotar, até por conta daquilo que disse há pouco, da desproporção de poderes. Porque se for numa autarquia local, teria poderes que não tem neste domínio e não nos parece que faça muito sentido quando estamos, de facto, a falar de valores menores, mas que têm a mesma dignidade, evidentemente, porque estamos a falar do interesse público, e quando estamos a falar de milhões, nada possa ser feito para salvaguardar o interesse público. Pois bem, terminamos então a segunda ronda e última, e o Sr. Inspetor dispõe de 10 minutos, pode responder às questões e concluir esta audição, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas perguntas. Tive alguma dificuldade em tomar nota das várias questões e a começar pela resposta ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal. Já disse por mais que uma vez, a TAP foi comprada por 10 milhões de euros. Efetivamente, se nós verificarmos, os tais 200, a tal coincidência dos 226,75 milhões de USDs acabaram por entrar na TAP. São prestações suplementares e é assim que estão contabilizadas na TAP, certo? Esse valor entrou na TAP. Por outro lado, e acho que respondi exatamente ao que me perguntou, o não saíram, eu numa resposta anterior fiz uma suposição, que era aquela verba, em princípio, estará contida, ou estaria contida, digamos, nos não sei quantos milhões, porque esse valor não está determinado, porque o contrato de aquisição das aeronaves não é, eu dou tanto por aquele avião, há componentes, são fixados preços de componentes e, portanto, não temos um valor final, os 53 custavam tanto. Agora, admitimos que esses 226 sairiam da TAP na completa aquisição do conjunto das aeronaves. É uma suposição. Eu não tenho, objetivamente, não é? Diga? Mas, portanto, eu não tenho essa posição final. Agora, que o dinheiro entrou na TAP como prestações suplementares de capital, confirmo. Lá está, é uma evidência que eu tenho. É a contabilidade da TAP que me afirma. Não queria entrar em grandes debates com o Sr. Deputado Filipe Melo sobre a independência ou não independência, mas e isto serve para o conjunto. De facto, como alguns senhores deputados disseram, não é esse o papel da IGF, fazer conjecturas políticas ou afirmações sobre a política, digamos assim. Somos um órgão independente. Eu e cada um dos meus colegas que me acompanha e cada uma das 200 pessoas que integram a IGF terão as suas convicções, devem votar alguns por aqui, por estes senhores, por os partidos que estes senhores deputados representam, mas nenhum de nós, digamos, naquela casa faz conjecturas políticas, não é para isso que nos pagam. Mas não é por aí, não é por termos... Tínhamos que depender de alguém, senhor deputado. Quer dizer, é verdade, podíamos depender do Primeiro-Ministro, mas aí a oposição diria, mas estão dependentes do Primeiro-Ministro, não podem falar mal de ninguém do Governo. Podíamos depender do Sr. Presidente da República, e alguém diria, mas o Sr. Há situações diversas. Nós somos um órgão que integra o Ministério das Finanças. Desde 1930, sempre assim fomos. Hoje temos tutela conjuntas com outros ministérios, como é o caso da Presidência atualmente, ou da Coesão Territorial, mas sempre dependemos do Ministério das Finanças. E eu tenho 37 anos, com algumas saídas, tenho 37 anos desta casa. Em lugares mais abaixo, fui inspetor de finanças-chefe, por aí fora, e fui subinspetor-geral e agora inspetor-geral há 4 anos. Nunca houve nenhum ministro que em nenhuma destes meus lugares da hierarquia me tenha feito um pedido a dizer: senhor inspetor ou senhor inspetor-geral, o senhor vai ter que fazer este trabalho
veja lá, eu gostava muito que isto se fosse encaminhado por ali. Não tenho uma situação dessas. E, portanto, isso para mim garante-me que eu sou tecnicamente independente. Vamos falar assim. Politicamente não sou. O Sr. Ministro das Finanças, em qualquer altura, pode dizer: olha, temos aqui uma alteração de políticas, nós sabemos quais são os termos utilizados e, portanto, o Sr. Inspetor-Geral faça favor, ou sai, ou apresenta a sua demissão, e eu serei o primeiro, como o professor Mota Pinto, tenho as chaves do meu carro aqui e, portanto, pego nas chaves do meu carro e vou-me embora e vou à minha vida. Aliás, já podia ter ido, certo? Já passou a data que podia me aposentar, já podia ter ido perfeitamente e continuo aqui a levar o meu mandato até ao fim, tenho mais um ano a tentar fazer o melhor que sei daquela casa que é a minha casa. E digo isto com algum embargo de voz, porque de facto aquela casa é uma casa independente, é-o há 95 anos e que ninguém o ponha em dúvida. Sr. Deputado ou qualquer outro. E mais uma vez perdi-me um bocadinho nestas situações. Queres-me ajudar, Fátima? A evidência para a ausência de suporte contratual, não disponibilizaram os contratos com a Airbus. Então, sim. Não temos dúvidas que existiam os contratos. Sobre a existência, Inês Sousa Real, deputada Inês, sobre a existência dos contratos ou de não nos terem sido entregue os contratos existem, não é? Estamos em crer que os contratos existem. Não temos razões para o duvidar. Agora, que não nos foram entregues, é a tal história, quer dizer, eu não tenho poderes de investigação criminal, eu não posso entrar por uma casa dentro, digamos assim, pistola na mão, quase, para tudo, os papéis, onde é que estão, eu vou buscá-los. Não é essa a nossa forma de atuar, não temos competências a esse nível. Mas no caso que coloca, em princípio, os contratos existem. Haveria aqui mais alguma questão? Respondi ali. A questão dos vencimentos que a PSD colocou, mas acho que já não começa a dizer pagamento dos vencimentos em termos de prestação de serviços. Sim, a história dos pagamentos, eu sou deputado Gonçalo Laje, a questão dos pagamentos que foram feitos também acho que não há muito mais a referir, porque efetivamente é isso, não existe evidência de pagamento de vencimento, existe evidência e um contrato que corresponde àquele valor. Com a empresa, sim. Não entre em diálogo, por favor, não entre em diálogo, porque senão depois teremos que fazer diálogo com todos os outros seus deputados e não funcionará. Sr. Inspetor, faz favor. Não sei, no essencial acho que terei respondido às questões que foram solicitadas. Como disse, alguma questão que ainda subsista e que entendam que pode ser importante, estaremos disponíveis para apresentar. Sim, os grupos parlamentares têm os mecanismos próprios para apresentar perguntas e requerimentos, portanto, se alguma questão ficou por responder ou se subjar alguma questão posteriormente, assim o farão, não é? Agradeço a sua participação e disponibilidade e os esclarecimentos prestados. Muito obrigado. Muito boa tarde. Senhores deputados, vamos continuar com... Está terminada esta audição. Temos uma audição seguinte, por isso está marcada para as 5 e começaremos mesmo às 5. Muito obrigado.